Hoje, dia 22 de abril de 2024, estamos na casa de Lorena Bach, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Ívia. Seu nome completo? Lorena Bach. Qual a sua descendência? Alemã, italiana? Alemão. O nome dos seus pais? É Edivino Wassmuth e Selma Terezinha Wassmuth. A senhora lembra em que cidade que eles se conheceram e casaram? Eles eram em Rio Grande do Sul, em Carazinha. Quantos filhos seus pais tiveram? O meu pai teve 12 vivos e uma nasceu morta, 13. E a senhora nasceu onde? Eu nasci em Rio Grande, em Lajado Grande. Município? De Três Passos. Em que data? Dia 2 do 7/50. Seu estado civil? Viúva agora. Viúva. Qual foi a data do seu casamento? É dia 15 de maio. E agora eu vou pensar com ele. Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha 17. Então foi em 67? E ele tinha, quando ele morreu, ele tinha 60 e quase 68. E onde foi seu casamento? Meu casamento foi numa quarta-feira, em Capanema. Capanema. Como era o nome do seu falecido esposo? Almiro Bach. Quantos filhos tiveram? 4. Pode dizer o nome deles, do mais velho? O mais velho era Valcir, daí o Gilmar, daí o Moacir e daí Liane. Qual a ocupação atual da senhora? O que a gente fala? Viver, né? Se divertir, viver a vida. Dona de casa, você está cuidando da casa? Sou dona de casa e passar o tempo, né? Qual foi a data da chegada da senhora no que hoje é o território de Itaipulândia? Quando que vieram morar para cá? Nós viemos em 1966. 66. Uhum. E daí que chegamos para cá, meu Deus, eu não posso nem explicar como nós viemos. Na época, quantos anos a senhora tinha? Eu tinha casei com 17, eu tinha 18, nós ficamos só um ano em Capanema. 18 anos nós viemos para cá. Eu vim com 18 anos para cá. Com quem que a senhora veio para cá? Eu vim com meu marido e trouxe o Valcir de lá, que era pequenininho. E os outros nasceram tudo aqui. Veio a senhora e seu marido só? Sim, e o pequenininho, o piazinho. Quando a senhora chegou aqui no que é Itaipulândia hoje, em qual comunidade se instalaram? Nós instalamos na Congregacional do Brasil, aquela lá na saída da... Mas aonde vieram morar? Nós viemos morar ali embaixo, nós compramos 2 alqueires de terra ali mesmo em Caramuru. Era plaquinha naquela época, né? E como é que era esse local onde foram morar quando vieram para cá? Quando nós viemos no meio do mato. Tinha só um pedacinho aberto para nós colocar a nossa casa, que nós trouxemos a nossa casa e a mudança, tudo num carinho só, que nós tinha. E daí nós moramos numa casa de coqueiro. Os porquinhos entravam num lado e saíam para o outro. Assim nós moramos. Mas a senhora disse que trouxeram a casa na mudança. Desmancharam a casa, então? Desmanchamos lá tudo e carregamos tudo e botamos, arrumamos, daí trouxemos junto tanta mudança que eu tinha. E daí, até construir a casa, moraram que já tinha na terra? Tinha um ranchinho de palmito. Que tamanho que tinha esse ranchinho? Esse ranchinho tinha o quê? Botamos uma cama e era só espaço para... Tinha um fogãozinho, uma chapa no chão, ali eu fiz minha comida. Daí o resto eu pegava lá, umas tábuas escuradas na casa, assim. Já tinha algum morador ali por perto? Ele que tinha era o da Borda, o pai da Salete da Borda. Tinha, e daí no meio era só nós, e daí não tinha mais ninguém. E aqui onde que é a vila hoje,
Já tinha alguém morando? Tinha o Elsenbach, o Hotel Elsenbach, que é o pai do Quininho, tinha um mercadinho de meia aba, e o Anelmo tinha um moinho, só. Mas não tinha. O resto era tudo picado e mato. Antes de vir morar aqui para o Caramuru, onde a família morava? Nós? É, Santa Clara, Capanema. Capanema. Quanto tempo moraram em Capanema? Olha, eu vim com 9 anos para Capanema. E depois casei. É com 9 anos, tanto tempo que nós já estamos em Capanema, olha. Eu estou com 73, E 74. antes de Capanema moravam onde? Nós morávamos em Rio Grande do Sul, em Três Passos. Esperança, linha Bom Jardim, era para Três Passos isso aí. E lá em Capanema, moravam na cidade ou na roça? Não, nós morávamos no interior. Trabalhavam como agricultores? Sim. E tinham terra própria lá? Não, nós viemos de Rio Grande, nós chegamos ali, e daí meu pai não pôde comprar terra, porque meu irmão sofreu um acidente. E daí o dinheiro que nós tínhamos foi tudo naquele acidente. A minha mãe ficou 4 meses e 4 dias no hospital com ele. Agora ele é finado já. É muito triste. E daí como arrendavam terra? Ou Sim, como nós fazia? arrendava terra, o pai arrendava. Nós morávamos numa chácara e daí nós trabalhava fora, trabalhava por dia. Assim nós vivemos. E que motivos que a senhora e seu finado marido tinham para vir de Capanema morar aqui? É porque lá nós ficava lá, nós não ia conseguir um pedacinho de terra, porque era tudo caro. E aqui viemos, conseguimos. E daí já era mais barato, a gente conseguiu, mas antes, né? Que informações que chegavam em Capanema sobre as terras aqui? Olha, quando nós chegamos aqui, nós compramos até a nossa terra de um homem que agora, como que era o nome dele, sabe o nome deles ainda? Nem me lembro mais. Só que quando nós viemos, meu pai veio atrás logo. Meu pai falou, crianças, vamos embora. Vamos embora, vocês vão ser matados aqui. Não, nós enfrentamos. Era brabo. Primeiros anos era brabo, mas Deus foi tudo. Deu tudo certo. E quando vieram para cá, compraram 2 alqueires de terra. Sim. Vocês tinham esse dinheiro para comprar ou Tinha. pagaram para a estação? Nós pagamos, demos uma entrada, uma vaca, uma junta de boi, e o resto nós pagamos em dinheiro. Então fizeram troca de Sim. alguma coisa. A senhora consegue lembrar de quem compraram? Nós compramos do Vink, do Cedemar Vink. Ele tinha a terra. Aquela ali. terra, e ele vendeu para nós. E essa terra tinha escritura, era documentada? Olha, depois que o finado, quando nós compramos só de contrato, né? Depois o finado foi para Foz e fez todos os documentos, era em Foz. Então ela era, no começo não era legalizada, Não. né? E quando compraram, sabiam que não era legalizada? Que Sabia, nós sabia. que podia ter algum Aham, risco de sim. ter problema? Sim, nós sabia, mas fazer o quê, né? Antes de vir mudar para cá, de mudança para cá, a senhora ou seu marido conheceram aqui? Conhecia, nós viemos visitar o meu cunhado, mas morava lá em Missal. Lá em Missal ele morava. Daí nós passamos por aqui. Então já tinham ideia de como é Sim. que era. Para vir de mudança de Capanema até aqui, como é que vieram? Ai, nós viemos um caminhãozinho pequenininho e viemos embora, né? Quanto tempo durou? Olha, que era perto, né? Porque passamos por o parque, acho que durou umas 1h30, 2 horas, mais ou menos. 2 horas e pouquinho, 2 horas e meia. Então foi rápido. Foi. Quando chegaram em Medianeira ou até São Miguel, não sei, qual o caminho que fizeram para chegar até aqui? Olha, eu nem me lembro mais onde é que nós paramos, onde é que nós passamos. Medianeira também era uma cidadinha pequena, pensa, 57 anos atrás. Era 56, porque o Piá tinha quase um aninho atrás. Como que nós... Não tinha quase assim, tinha as casinhas, assim, a gente nem sabia que cidade era, né?
Nessa vinda de Capanema de mudança, tiveram algum problema? Não, viemos bem, graças a Deus. Só que era pura estrada e chão, né? E sorte que não choveu. Viemos tranquilo, né? A senhora já disse que trouxeram a casa na mudança. Sim. Então, além da casa, o que mais que trouxeram nessa Eu mudança? trouxe um fogãozinho velho que eu tinha, fogão a lenha, e uma pia, e uma cama, 2 camas e o berço do piá. E mais eu não tinha, nem guarda-roupa, não tinha nada. E daí os utensílios de casa, panela. E as coisas de panela, prato e garfo e talheres, né? O que a gente tinha dentro de casa. Xícara e essas coisas, né? Mas não tinha nem guarda-roupa, não tinha nada. Não tinha TV, não tinha sofá, não tinha, nem existia isso aí. Existia, mas a gente não tinha, né? Então, a primeira casa, a senhora já disse que era um ranchinho pequenininho e tal. E daí depois, levaram muito tempo para construir a casa, reconstruir? Não, 3 semanas eu já fui morar na casa, na casinha. Como que era essa casinha daí? Era uma casinha, acho que era uma casinha, olha, eu posso contar, era uma cozinha e não tinha nem sala e 2 quartos. E o banheiro nem lá dentro, o banheiro era fora, que era muito pequenininha. Como nós tinha lá em Santa Clara, que nós morava na sogra, nós tinha essa casinha. Depois saímos de lá, arranquemos e trouxemos a mesma casinha junto. Com o que ela era coberta? Com tabuinha. Tabuinha também. E quem que reconstruiu a casa aqui? Quem que construiu foi o meu irmão. Ele veio junto com nós de mudança. E daí ele que construiu a casa. E quando nós chegamos aqui, a primeira noite para nós dormir, nós botamos a nossa cama porque estava aquele homem ainda morando ali. Era o velho Kenny. Ele estava na casa ainda. E daí nós escorremos umas tábuas de assim e botamos a nossa cama, arrumamos a nossa cama e jogamos um colchão no lado para o meu irmão dormir. Assim, nós primeira noite. Do lado de fora da casinha? Lá de fora da casinha. Assim nós dormimos a meia-noite, daí no outro dia o velho Kenny foi embora, né? E ele tossia a noite inteira, aquele velho. E daí o meu piá, ele sabia mal, assim, sabe falar umas palavras. Ai, bicho, tinha um bicho ali. Aí nós enfrentamos. Como é que era servida com água na propriedade? Olha, eu vou te falar primeiro, água, era para ter água, um poço. Quando nós chegamos aqui, aquele poço nem tinha água. Fomos para tirar água, era só um lodo. Daí fui eu puxar água lá debaixo da dona, como nós que tinha minha terra, depois troquemos essa por a outra, onde é que a dona Isaura morava. Lá eu pegava água e lavava roupa lá embaixo. Essa água era para cozinhar, para tomar, para tudo daí? Ela tinha um poço e pegava de lá. Que a nossa água que nós tínhamos do poço era um lodo. Saía as baldes, era vermelha aquela água, não dava para culpar. E daí não fizeram outro poço? Não, nós fizemos, nós estávamos morando ali no meio, daí troquemos a nossa terra, vendemos a nossa e compramos uma mais lá para baixo. Daí compramos 3 alqueires e meio lá embaixo, na água. Daí estava mais perto? Sim. Energia elétrica também não tinha? Nem pensar. Como é que se virava para iluminar? Eu tinha a luzinha de querosena. Nem às vezes depois nós tínhamos um lampião, né? Aqueles altos assim, né? Os lampião. Mas no primeiro tempo era luz de querosena sempre. E parece que era muito mais melhor do que hoje em dia. Aqui, onde a senhora e seu marido vieram morar, chegaram a ter algum problema com a questão de terra, de alguém vir incomodar por causa do documento? Não. Souberam de alguma história desse tipo? Sim. De briga por causa de terra? Sim, ali tinha briga, às vezes ali onde é que nós morávamos, que tinha as pessoas do outro lado, né? Eles se mataram, mas a gente não morava, um morador no outro lado, bem para lá. A gente se coitava, mas a nossa casa, ninguém foi, né? Chegou, né? Porque o finado era muito, assim, amigo de um, que era da Terra do Fogo, né? Que era um brabo. E daí ele se pegou ali com meu marido de amigo, e era um amigo. Era um amigo, o Miro era amigo daquele homem, do Jurandir. Era amigo, muito amigo. Como é que era o nome dele, do outro? Era... Jurandir? Não era Jurandir, era...
Era Jorandi, era. Doraci. 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 E daí tinha o Tingo, que era outro irmão Esse dele. Doraci, como é que era o nome dele completo? Eu sabia só Doraci mesmo. Doraci. Quem era o outro? O Dingo, chamava ele de Dingo. Era apelido? Uhum. E nós ia por essa estrada, tinha só pique. De lá de baixo até ali para cima, onde é que era o bolichinho, era só pique para passar. Os piques eram trilhos. Todo lado mato. Não era fácil. Quando o casal veio para cá, foi trabalhar na terra, como na agricultura, né? Sim. Quando se instalaram ali, como é que fizeram para começar as primeiras plantações? Já tinha parte aberta de terra? Tinha só um pedacinho, daí tinha uns pés de mandioca, o resto era tudo mato e capoeira. Esses 2 alqueires que nós compramos, daí nós começamos a derrubar o mato e fazer roça. Nós, no primeiro ano que nós chegamos aqui, nós já plantamos um saco de feijão, colhemos 66 sacos daquele saco de feijão, tudo a manguá. De hora de meio-dia, ele limpava, né, batia num dia antes, na hora de meio-dia ele limpava os feijão e eu fazia serviço de casa. Daí os 2 para a roça de novo. Era muito trabalhado. Então, uma das primeiras coisas que plantaram foi o feijão. Sim, primeira coisa. E além do feijão, o que mais plantavam? Daí depois, nesse ano que colhemos feijão, já plantamos soja, plantamos milho, mandioca, batata doce, plantamos de tudo daí. O segundo ano nós já estava mais ou menos melhor. E tinha as coisas que eram para o consumo da família e também vendiam muita coisa? Sim, o feijão nós comprava, naquela época a gente comprava assim no bolicho, o que a gente precisava, no potigueiro, né? Depois entregava a safra, né? O que a gente gastava tem que deixar lá. Então, e aonde que faziam isso? Aonde que pegavam essa mercadoria durante o ano? E quando o segundo ano, o terceiro, daí veio o Elzenbach, era o irmão daquele Theo. Veio lá na esquina, onde é que é o lugar onde é que mora agora a menina do Mauri, bem ali. Uhum. Ele abriu um mercadinho, acho que terceiro ano era. E daí nós se encaixamos ali. Primeiro, nosso feijão ia tudo para São Miguel. E antes de ter o mercado à venda aqui, iam aonde? Para São Miguel. São Miguel? Para ir daqui até São Miguel, como é que era a estrada? Tinha? Era estrada, tudo estrada assim, feita assim, na pau a pique, era uma Kombi velha que ia, não tinha ônibus. Quando eu já tinha minha menina, a Liane, ela vai fazer 45 anos, nem tinha ônibus ainda, era um Kombi que ia, uma Kombi. E nós ia lá, eu e a finada Vone, nós ia em São Miguel comprar, e daí nós trazia para um mês, dentro daquela Kombi, enfiava tudo lá dentro de compra. Assim nós vivia, passemos, boas e poucas. Também tinham criação de animais? Nós tínhamos bastante galinha e tinha uns porquinhos, porque a vaca nós já tinha que dar por causa da terra e eu junto tinha de boi. Daí nós tínhamos só uns porquinhos e umas galinhas. Hortelã, chegaram a plantar? Hortelã, nós não. A senhora já falou que tinha mato e capoeira, que tiveram que derrubar. Como é que era um dia de trabalho para derrubar mato? Para derrubar? É. Olha, nós primeiro roçávamos o mato, daí o finado fazia a barriga, cortava para derrubar o pau, e eu num lado com a serrote e ele no outro. Assim nós derrubava tudo o mato. Não era fácil, todo serrote. Não tinha motosserra, não tinha nada. E tiveram ajuda de algum parente, algum vizinho, alguém? Não. Só nós mesmos se viramos. E tinha árvore muito grande, muito grossa? Tinha escadas pauleiras que, nossa. E o que era feito com essa madeira? Olha, eu nem sei o que foi feito. Acho que foi feito lenha para queimar e não foi porque lá de casa ninguém pegou lenha. Nós não vendemos nada, porque daí era do começo, assim, para dentro, era puro capoeira, né? E daí mais nos fundos tinha os paus mais grossos, né? Que eles tinham derrubado e deixaram virar mato. Já tinha gente que tinha derrubado e plantado e era pura capoeirona, né? Que já tinha crescido mato de novo.
Eram os matos mais, assim, finos tudo. De certa forma era mais fácil de... Sim, meu Deus, tinha uns pés de crão de uva e daqueles carapezão que Deus o livre nós tirava para pasto uma vez em Capanema, essas coisas. Depois, mais tarde, entrou a questão da mecanização, a destoca da terra. A família também chegou a pagar trator de esteira para fazer destoca? Depois que nós saímos daqui, aqui em cima mandamos fazer. E depois lá embaixo nós tínhamos todos feitos Murundum Custer, que mandamos, paguemos e mandamos fazer. Vinha de São Miguel, porque o nosso aqui era São Miguel. Uhum. E para fazer essa destoca, pegaram algum financiamento em banco, alguma coisa? Não. E daí depois de feita a destoca, o que costumavam plantar na terra? Nós plantava, que nem onde é que era os Murundum, nós plantava mandioca, e plantava feijão, porque daí o soja era ruim para colher, e no resto era soja, milho. E se era milho, plantava no Murundum também. A senhora comentou que daí venderam a primeira terra de 2 alqueires e compraram 3 alqueires e meio. 3 alqueires e meio lá embaixo daí. E daí tinha uma outra terra, compraram mais terra depois. Sim, nós compramos aquela que é lá embaixo, perto do rio. Essa daí ficou para o mais velho, foi no nome dele logo, né? E daí aonde compraram mais terra? É só aquele lá. Só? Só. 3 alqueires e meio, e daí tinha 3 alqueires que era perto do rio São João. Aquele ele, o Piá já pegou no nome logo. No começo, a senhora e seu marido tinham as crianças pequenas, né? Como é que era organizado o dia de trabalho do casal? Olha, eu levava junto na roça, desde pequeno os meus filhos, 10 dias já estava, dormia já atrás de um toco, no bercinho, junto na roça. Então a senhora não fazia a quarentena, os 40 dias para... É o único que eu fiz com a menina, e acho que era só com a menina. E o resto eu trabalhei direto. E sempre fui uma pessoa sã. E que horas que a senhora organizava para fazer o serviço de casa? Meu serviço de casa, eu ia para a roça, e daí eles tinham fogão, depois eu tinha um chipão eu tinha lá em Santa Clara, né? Mas aqui já tinha fogão. Deixava uma lenha bem grossa no fogão e fechava bem. Tinha mandioca, feijão no fogão, daí quando é 11h30, para casa. Daí quando era 12h30, já estava o almoço pronto. Porque a gente não tinha todo dia carne, né? A gente tinha ovo frito, um arroz e feijão, uma salada, era comida. E hoje em dia você não tem de tudo, né? E para limpar a casa, lavar roupa? A minha casa, eu limpava cada 3 semanas que eu lavava ela, porque eu passava cera, ela brilhava, era uma tábua larga que eu tinha já em Capanema, essa casa. E o piá tinha só o piá, ele saía para fora, chinelo para dentro, chinelo para fora. Você cuidava, né? Cuidava muito. E cuidava muito. E a roupa eu lavava, e em fim da semana eu ia lavar roupa daí. Sábado à tarde, domingo de manhã, ia lavar roupa. Água eu puxava, pegava 2 baldes assim, e eu estava grávida do Gilmar. Ele pesou 5,5 kg nos últimos dias. Eu subia com 2 baldes de água, cedo acima ali, onde é que a dona Isaura mora. Morava. Era muito judiado. E como é que era a participação da senhora nas decisões dos negócios? Participavam, discutiam junto o casal para fazer os negócios? Sim, e ele não fazia nada sem me pedir. Nos primeiros tempos que vieram, como é que se organizaram com alimentação? O que precisavam para alimentação? Olha, eu trouxe uma banha, trouxe de Capanema uma lata, e daí tinha uma que tinha carne, que eu fiz, naquela época fritava toda a carne, porque não tinha geladeira, né? E daí, onde chegamos ali, tinha os pés de mandioca e chuchu, nós se viramos. Arroz, eu também tinha arroz descascado de Capanema, me trouxe quase para 1 ano de coisa rara, assim. Mais grosso, né? E sal ou açúcar, já tinha vendinha aqui no Caramuru? Tinha o seu Theo Elzenbach, era só uma meia aba. Ali onde é que a Noile mora, sabe ali a Noile eu tenho ali? Um pouquinho para lá era, aquela.
Até um dia, se tu vai lá no Quininho, não sei se tu conhece o Quininho, ele já pode explicar, era um piá de aquela época de uns 7 anos por aí, 7, 8 anos, ele deve se lembrar disso aí. E para se divertir nas horas de folga, domingo, final de semana e feriado, o que faziam? Nós trabalhava, nós não saía, porque não tinha onde ir, né? Depois que veio mais gente, daí fizeram um clube, a sociedade, né? Então nós participávamos daquele, e se dava um baile, nós ia no baile, né? Mas se não era em casa, porque não tinha. Igreja, não tinha. Missa, culto tinha lá em casa, depois que eu já tinha o Gilmar, foi batizado lá em casa, porque não tinha igreja evangélica aqui. O seu marido, ele chegou a fazer caçadas? Caçada? É. Não, o que ele matava de vez em quando, que um nambu, que vinha pertinho, assim, mas assim, no mato ele não ia, ele falava que ele não gostava mesmo. E pescaria? Mas, olha, se é para ele ir no rio pescar, ele não comia peixe. Ele sempre falava, eu me compro, eu tenho os peixes. Eu me compro, tenho certeza, ele falava. E clube de futebol? Ele era. Quando chegaram aqui, já tinha alguma coisa ou ainda não? O único lugar que tinha era no Buriti, o segundo ano. No Buriti começou um time de futebol, daí eles botaram ele era até eu tenho uma foto com ele ali, ele era o escalador do time, botaram ele. E as mulheres? A senhora participou? Demorou muito para acontecer a questão de jogos de bolãozinho, clube de mães? Tinha clube de mães e tinha bolãozinho das sociedade dama, e daí tinha o clube de mães, e daí tinha o clube de sociedade de dama, né? Eu era presidente acho que uns 8, 9 anos. Mas isso demorou bastante tempo depois que vieram morar para cá? Demorou. Acho que uns 7, 8 anos, até que conseguimos. E os bailes de dama, o que eles eram diferente dos bailes comuns? Olha, daí jogava um bolãozinho, quem que fazia mais alto ficava rainha, a segunda era a primeira princesa, outra era a segunda princesa. Assim, era tão bonito. E daí fazia o baile também? Fazia o baile. Mas nesses bailes, era um baile igual aos outros ou tinha alguma coisa que era diferente? Não, esse era um baile mais assim, com ordem, né? Tinha os pessoal, não podia entrar qualquer um, né? Porque era um baile bem assim, de família mesmo. Era muito bonito. Eu me lembro hoje ainda a Lúcia do finado Germano, acho que tu conhece ela, Schlingua, na Itaipulândia. Essa era uma vez a rainha. E eu era a primeira princesa, e uma outra ali de São João, que era sócia, perto de Missala, ela era a segunda princesa. Era muito bonito. E as crianças, qual que eram as brincadeiras preferidas deles? Olha, os meus, carinho nunca podia comprar. Isso era brincadeira que eles faziam, carinho de roda, ou pegavam uma abobrinha, botavam os pezinhos, as perninhas, e faziam os boizinhos, pegavam um sabuguinho, fazia potreiro. Ali eles brincavam. Não tinha como comprar, né? A senhora já comentou sobre igreja. Qual que era a religião da família? De casa eu era católica, depois eu casei e virei evangélica, dessa Congregacional do Brasil, aquela. Eu fiquei 52 anos naquela. E agora ele é católico, daí ele vai na igreja católica e eu não me sinto mais na outra sozinho, né? Daí eu vou junto com ele na católica. E a congregacional, daí aonde tinha mais perto para a senhora ir? Mais perto, que o pastor vinha de Medianeira, Seranópolis, ele vinha estar lá em casa. O culto era lá em casa. Daí tinha mais famílias na mesma igreja? Depois que veio a sogra, 3 anos depois veio a sogra. Daí 3 anos nós ficamos sem igreja. Nós não tinha onde ir, né? Não tinha. E daí veio a sogra e a minha cunhada, e daí nós começamos a fazer seguimos, daí achamos um pastor, daí ele veio, mas não tinha onde fazer o culto, daí ele fez lá em casa.
E daí depois demorou muito até construir a igreja? Sim, Tem a igreja aqui na vila, sim, né? daí era uma casa que tinha ali na vila. Daí fizemos culto ali, uma casa. E daí todo mundo achou pequeno, que daí os membros aumentaram, né? E daí o meu marido foi lá, e o Altair Petersen e uma turma, né? E daí fizeram uma igreja material. E o meu marido pegou um dinheiro e vendeu aquela igrejinha para uma pessoa, né? E esse dinheiro que a pessoa, ele botou lá para fazer a igreja, né? Todo mundo ajudou, um deu uma porta, deu janela, outro deu... Assim foi indo, né? E daí essa igreja que está ali agora. Escola, quando a senhora vieram para cá já tinha? Escola, não tinha nada. Um ano depois, acho que uns 3 anos depois, começou a fazer um ali, ó. Onde é que está agora? Mas era um bem pequenininho. E seus filhos estudaram nessa escola? Elas estudaram, todos eles aqui, né? A professora era, depois a Vitalina, a Isa, o Bruno Soares, todos eles professores que estão, a Irene. Quando vieram de Capanema, tinha um rádio? Nada, tinha nada. E como é que ficavam sabendo assim das notícias, dos outros locais? A gente não sabia de nada, assim, se eu, às vezes o finado saía, né, que ele vinha ali no mercadinho comprar uma coisa, daí ele chegava às vezes em casa, acontecendo isso, aconteceu aquilo, né? Mas nós não tinha rádio, não tinha nada. E a televisão, demorou muito para chegar? Olha, eu nem me lembro quanto tempo, mais uns 4 anos. Acho que até que nós conseguimos comprar um radinho para nós escutar as coisas também. A senhora já comentou que iam em bailes quando aconteciam, Sim. né? Aqui no Caramuru tinha clube? Tinha o clube que eles chamavam o clube de o Galinheiro, o clube que tinha ali. Sabe onde é que ali a pracinha? Tinha um clube, e daí falava assim, um galinheiro, né? Mas era um clube muito bonito aquele ali. Os meus casou, o alemão casou ali, a Liane casou ali, o Gilmar casou ali nesse clube mesmo. Tudo fizemos um casamento, era muito bonito esse clube ali. E eram todos os colonos que fizeram. Um deu 100 sacos de soja, outro deu 50 sacos de milho, outro deu uma porta, outro deu uma janela, outro ajudou com madeira. Foi todos os colonos que fizeram depois. Era o Aurélio Bonfante, que já também faz anos e anos que é morto, né? Tudo ajudaram. Mas por que chamavam de galinheiro? Chamava ele porque era pequenininho, né? Ah. Mas era muito bonito esse clube, meu Deus do céu. E depois aquilo fizeram aquele lá embaixo, né? Uhum. E depois estava tudo destruído, aquele lá, agora ficou um clube mais ou menos, né? E as festas de casamento no início, como é que eram? Olha, até quando os meus filhos casaram, daí a gente já tinha mais, né? Daí fazia o casamento, né? Que a gente estava melhor, né? E lá no começo, no início, quando ainda não tinha muita coisa, como é que eram as festas, casamento? Ou fazia só um lanche, uma comidinha, fazia em casa, uma galinhada, uma coisa ou outra. O meu casamento foi só galinhada. Como é que era aqui no começo, aqui no Caramuru, a relação com os vizinhos? Olha, quando nós, depois que veio morar o Adônio da Borda, nós já estávamos acho que uns 4 anos morando ali. Eles eram bem gente boa. Ele e o meu marido, os dois finados, né? E daí depois tinha só aquele moinho ali, em Santo Inês tinha um moinho. Daí os dois pegavam os animais, os cavalos, né? Eles tinham junta de animal, daí eles iam, era um pique só para passar, daí eles chegaram perto ali onde é que Itaiplândia era parecidinha, né? E daí os cavalos não iam mais, porque estava bastante sangue na estrada, né? Os cavalos fizeram aquela volta e embora para casa. Vieram embora, não conseguiram ir no moinho. Mas era sangue do quê? Não sei do que era, se é bicho ou mataram, porque ali era fogo os primeiros tempos. Como é que era a Aparecidinha quando a senhora vieram para cá? Na Itaipulândia era Aparecidinha. Eu acho que o único bolichinho que tinha era o Nadal Passo, só.
E o resto tinha umas casinhas, mas tudo assim, longe uma da outra. Tinha gente morando mais longe uma da outra, e mato no meio, daí morava no meio assim, né? E comércio, tinha alguma coisa já? Tinha o Natal Basso, que tinha mas era um mercadinho bem fraco. A senhora disse que aqui tinha uma venda, né? Sim, ali tinha o Elzenbach. E quando eu precisava comprar coisas assim, um pouco diferentes, coisas para casa, coisas para o trabalho, enxada, foice, roupa, calçados. Nós ia para São Miguel, no final, Miguel. nós ia comprar lá. Depois mais que entrou, vinham os viajantes, eles traziam os fardos de roupa, né? E daí a gente comprava assim os fardos. Daí eu costurava tudo na mão. Eu fazia calça comprida, fazia casaquinho para rosa, fazia roupa para as crianças, tudo costurado na mão. Esses vendedores viajantes passavam de porta em porta? Sim, e vendiam roupa. Onde é que tinha as pessoas morando, eles chegavam. Vendiam tecido daí? Sim, era tecido, assim, era uma franelada, era assim, xadrez, era calça para homem, assim, era tudo que tipo de roupa eles tinham. E deles vendiam os pedaços ou tinha que comprar a peça inteira? Não, eles vendiam a peça inteira. Eu nem sei quantos metros tinha numa peça. Daí eles vendiam fiado para gente, né, para pagar um pagamento, e quando vinha de novo pegava. Quando a gente fazia uma colheita, eles pegavam o resto, né? Então o comprar fiado já é assim bastante antigo, né? Sim, porque quando nós chegamos aqui, a gente não tinha como, né, comprar. Não tinha dinheiro. O que nós tínhamos, nós pegamos ali na casa. Daí sorte depois que tinha aquele bolichinho que vendeu para nós. Tanta gente trouxe de Capanema para logo não ir, né? Porque eu trouxe banha, carne dentro da banha, eu trouxe arroz, eu trouxe açúcar, farinha, bastante coisa, né? Daí quase um ano nós estava bem, mas depois já começou de aumentar as famílias aqui, né? Veio mais gente daí. E quando alguém ficava doente, como é que faziam? Remédio de casa só. E se o remédio de casa não resolvia? Nós não tínhamos condições quase de nenhum. Era os farmacêuticos. Aquela época que o Gilmar era pequenininho, tinha um farmacêutico lá incompleto, era o Adolfinho. Daí nós ia para lá, mas com o que nós ia? Nós nem sei com animal, acho que nós somos de carrocinha. Para lá não levar ele para o médico lá. E os partos, quando eu ia ter os bebês? Só minha sogra, depois que ela veio. Porque a sogra veio 4 anos depois que nós viemos. E daí eu tinha o primeiro, depois eu tinha o Gilmar. O alemão já tinha 4 anos e meio, quase. Daí eu tinha o Gilmar, eu tinha só a sogra. E elas fazia também para outras mulheres parto? Ela era só mesmo para aquela que conhecia, né, bem ela. Aí tinha a velha Bonfantes, a avó Bonfantes, da Nalina, essa era parteira mesmo, né? E eu tinha falado com ela, e quando deu a vez de eu chamar ela, ela estava numa outra casa, ela não podia me acudir, né? Então, eu tinha sogra, daí a sogra ficou comigo. Com todos os outros filhos daí também? O Gilmar e o alemão foi a sogra, o Moacir foi a sogra, a Liane, que o médico falou que eu tinha que ser cesárea, porque ela estava de atravessado, era São Miguel. Daí nós fomos com a combinha, de manhã cedo, ela é de setembro, 24 de setembro. Então, de manhã cedo, nós saímos de casa, a Kombi passava umas 8 horas. E daí fizemos todos os exames, daí ele mandou internar, que outro dia era para ser cesárea. E ela já nasceu na boca da noite e nem foi cesárea. Foi tudo certo. Na época, as parteiras cobravam para vir fazer o parto? Olha, tinha umas que cobravam, né? Que elas faziam injeção, daí já era, né, uma coisa a mais, né? Só que a sogra nunca cobrou nada, né? E animais venenosos, tipo aranha, cobra, encontravam com frequência? Olha, aqui onde é que nós moramos, ali nesse lugar, eu nem me lembro se nós matamos. Aranha, às vezes em quando vinha, né? A gente matava, porque é muito perigoso com criança, né? Mas sem cobra, não me lembro nesse lugar ali.
Porque tinha um lugar de pouca cobra, onde é que nós fomos morar ali. Eu falei ainda pro finado, assim, nós aqui, é pouca cobra naquele lugar aqui. Era. Lá em Santa Clara era bem mais venenoso já, bicho. E sobre a segurança pública, policiamento, como é que funcionava? Olha, aqui era, a nossa era de São Miguel, Vinhas. Ali tinha um que era como que era ainda, um promotor, o que era daqui da cidade. Inspetor? E o policiamento era de São Miguel, se tinha alguma coisa, era por aí São Miguel que vinha para cá. Era comum andarem armado Olha, aqui, olha, o finado, ele tinha muito medo, né? Ele sempre tinha, nós tínhamos uma espingarda, isso eu conto, porque uma vez ele tinha, né? Ele ia com a foice num lado e a espingarda no outro, porque não dava para ser de mão vazia. Mas o que as pessoas, assim, do que ele tinha medo? Mas ele tinha, porque era muito, que meu pai falava assim, vamos ir para Capanema, porque é muito jagunços aí. Por que vocês vão morar naquela terra para lá? Muitos jagunços. Falava mesmo, mas isso era bobeira. Mas alguma vez ele chegou a ser ameaçado? Não, nunca. E de briga num bolichinho uma vez foi. Foi sorte que estava um bolicheiro, porque deu uma briga uma vez que deu do livre. E não tinha ninguém de autoridade, né? Uhum. Porque os outros homens também andavam armados, claro, né? Todo mundo, ninguém saía sem... E daí não dava muita confusão, muita briga? Olha, daí acho que um respeitava o outro, porque quando via um tinha umas coisas, já respeitava, já dava mais medo, né? Com relação a Itaipu, a terra da família chegou a ser indenizada? Alguma parte? Não, nós aqui não. Não chegou? Não. E na época, o que a senhora escutavam falar sobre Itaipu? Olha, nós já estávamos, quando foi pego, o meu irmão foi indenizado, o Osmar Vassma, daquele que mora lá em Santa Inês, aquele manco. Ele foi. Ele veio na mesma, acho que um ano depois de nós, ele veio para cá. Ele também é dos bem antigos. Não foram lá ainda? Não, nem sabia, depois tem que anotar o nome dele. Osmar Vassma. Ele é bem dos bem antigos. E sobre a emancipação de Itaipulândia? Quando começaram a falar sobre transformar a Aparecidinha num novo município. O que a família pensou sobre isso? Olha, mas achamos bom, né? Porque o município já é meio melhor, né? E daquelas épocas, quando vieram para cá, e hoje? O que melhorou e o que piorou? 100% melhor. A senhora tem saudade de alguma coisa daquela época? Não, sim, a gente não... Quando a gente era nova, né, a gente já era mais para trabalhar, né? Agora a gente já é uma idade, eu acho muito bom o município de Itaipulândia. Muito, para mim, é tudo muito bem. Mas então tá, dona Lorena. Seriam essas questões que a gente tinha para fazer. Se a senhora tiver mais algum caos ou alguma coisa que queira nos contar, sim, pode aproveitar agora. A gente, quando veio aqui, a gente era muito pobrezinho, né? Não tinha, mas Deus o livre, nós vivemos numa tristeza, mas aquele lá em cima ajudou a gente. A gente tem que ser forte, tem que acreditar naquele, a gente vai à frente. Muitos falam assim, nós vamos embora porque não dá nada. Não, vamos enfrentar, vamos ficar. Era muito, assim, às vezes era triste, a gente, assim, sábado, domingo, trabalhava, não tinha onde ir, né? Mas, por fim, era divertido. Aquela luzinha de querosena, de noite. E o meu pai e minha mãe vieram uma vez de Capanema, daí meu pai falou assim, gente, com uma luzinha dessa, vocês comem até bichinho junto, pai. O pai que não enxerga, o pai agora
que é acostumada à luz elétrica, e nós temos acostumado ao nosso liquinho já, né? E os livros eram tão... Eu achava muito bom também.